Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Essa série que vem monopolizando os domingos aí dos fãs, do público em geral, lá na Max. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo episódio, é só aguardar aí pra depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! O terceiro episódio de The Last of Us se inicia com uma sequência de cenas rápidas evidenciando os acontecimentos do episódio anterior. Nós temos alguns infectados queimando ali as portas de Jackson por causa do ataque que aconteceu no episódio anterior. Nós temos Tommy limpando o corpo de Joel e pedindo para ele mandar um beijo para Sarah, que é a filha de Joel, que a gente viu morrer no início da primeira temporada. E é uma cena bem angustiante, ele limpando ali o cadáver do irmão dele. É triste, dentro da sutileza dela ali. Nós não temos nada que evidencie muito o luto de Tommy de uma forma escandalosa, mas a gente vê que ele está sentindo aquilo ali. É um momento bem sensível e bem triste. E nós temos Ellie sendo cuidada no hospital porque ela está ferida depois do golpe que Manny desferiu contra ela lá no momento em que ela presenciou Joel sendo assassinado. Então ela está sendo cuidada no hospital ao mesmo tempo em que ela está revivendo mentalmente a cena da morte de Joel. Então ela tem um momento ali de crise em que ela começa a gritar e ela acaba tendo que ser sedada para poder continuar sendo cuidada ali. Então, o episódio corta para a abertura que também vem com um soco no estômago, porque no final dela nós tínhamos ali duas pessoas representando Joel e Ellie, e a partir desse episódio tem apenas uma, porque Joel se foi. Então, já mostra aí qual vai ser o mood desse episódio logo na abertura. Depois disso, nós temos um salto temporal de 3 meses, onde é mostrado que Jackson está sendo reestruturada, reconstruída, reforçada. Depois do ataque ali, as pessoas estão empenhadas em colocar tudo de pé novamente. E nós temos Ellie finalmente ali sendo tratada para receber a alta do hospital. Ela é examinada pelo médico que vai checar se ela está sentindo dor e ela diz que não, que está tudo bem, que não está sentindo nada, que já está recuperada e ela pode sair. E o médico diz que ela vai receber alta, mas antes ela passa ali por uma triagem com Gale, que é a terapeuta ali, para ver se ela realmente está com condições emocionais de receber alta. E ela tem uma conversa com Gale sobre como ela se sente, e ela parece uma pessoa muito estruturada, muito equilibrada diante de Gale ali, fala que está tudo bem, que ela sente muito a falta de Joel, que ele era muito importante para ela, mas que ela entende que ele se foi. E a Gale ainda tenta pescar dela alguma coisa sobre o que Joel disse pra ela naquela consulta que eles tiveram no primeiro episódio. Disse que tinha salvo ela, mas que ainda assim ela sentia que ele tinha culpa de alguma coisa. E ela pergunta se ele sabia o que ele queria dizer com isso, mas ele diz que não. Que ele salvou ela várias vezes e que não entende porque ele sente culpa, mas que agora ela precisa se concentrar mais na culpa dela do que na dele. O que faz com que Gale ache que ela está muito bem estruturada emocionalmente e dá alta para ela. Pelo menos é o que faz parecer nessa cena, até que ele sai pelo corredor do hospital e no semblante dela a gente vê que tudo aquilo ali foi puro fingimento e que ela tá com sangue nos olhos. Então nós vemos que ela vai até a casa onde Joel vivia, ali em Jackson, e tem umas flores lá na frente e as homenagens que as pessoas deixaram para ele lá, murchas já, afinal de contas já se passaram 3 meses que ele morreu. E ela entra na casa, revive todas as lembranças ali que ela pode dele, porque é o silêncio absoluto ao redor dela. A única coisa que faz barulho é a mente dela ali dentro, as lembranças que ela tem. Ela pega o relógio dele, aquele relógio quebrado, tá dentro de uma caixa. O revólver dele também tá dentro dessa caixa. E ela desmorona quando ela encontra a jaqueta dele ali dentro do armário. E ela é nesse momento que ela se permite sentir
o que ela está sentindo, sem precisar mascarar nem censurar nada para ninguém. Então, ela tem ali o seu momento de chorar, de desmoronar, e quando ela tá passando por isso, Dina chega na casa. E ela vai atender Dina, que chega com uma tigelinha cheia de cookies, dizendo que é uma oferta de paz, porque depois que ela contar o que ela veio contar para ele provavelmente vai ficar com muita raiva. E quando ele come o cookie, ela fala que ela mentiu sobre ela não saber nada sobre as pessoas que mataram Joel, afinal de contas ela estava lá no momento também, e antes dela ser sedada, ela ouviu muita coisa. Ela fornece todas essas informações para ele, ela fala os nomes, ela fala sobre um emblema que ela viu costurado ali numa mochila, que é o da WLF. Então, a resposta de ela a tudo isso é empurrar a tigela de cookies de volta para Dina para que ela coma também, dizendo que ela aceita a oferta de paz e que ela perdoa o erro de Dina ter escondido isso dela durante o período que ela teve internada, e que Dina de fato foi visitar ela lá no hospital e mentiu sobre isso o tempo todo. Ela chegou agora para contar a verdade. Então elas vão até Tommy, onde elas estão dispostas a pedir que Tommy autorize ou ajude elas a conseguir um grupo de pessoas para ir até Seattle, que é onde eles acreditam que o grupo de Abby está, para ir à forra pelo que aconteceu com Joel. Ellie quer ir lá e matar Abby. E Tommy fala que as coisas não funcionam dessa forma, que eles precisam votar em conselho. E aí ela precisa levar essa situação até o plenário lá de Jackson para que o povo decida se eles vão ou não mandar um destacamento para Seattle. Afinal de contas, Jackson está sendo reconstruída e não é um bom momento para mandar um destacamento para fora, arriscando recursos na situação em que a comuna está agora. Mas vai lá, ele aceita os termos porque se é assim que tem que ser feito, ela vai levar a ideia até o plenário para ver se ela consegue o intuito dela. Nesse episódio nós também temos o vislumbre de um grupo de personagens que a gente não tinha visto na história até então, mas que vivem naquele mundo ali sendo guiados pela religião. São pessoas com costumes bastante parecidos, bastante semelhantes, as vestimentas, os homens todos carecas, as mulheres com o mesmo penteado, e que eles falam sobre uma profeta em quem eles acreditam. E nós acompanhamos um pai e uma filha ali numa caravana do grupo deles ali, daquelas pessoas, e eles estão tentando se manter longe de confrontos, pelo que dá a entender no diálogo, mas chega um momento em que eles recebem um sinal de alguém que está observando ali na trilha, algum aliado deles, e eles precisam se esconder. E a menina pergunta para o pai se são demônios que estão vindo atrás deles, e ele fala que são lobos. E o lobo é o animal que aparece no emblema da WLF. E nós cortamos de volta para Jackson com Ellie treinando com Jesse ali, e nesse momento a gente vê que ela ainda sente dor pelo golpe que ela sofreu quando ela entrou no momento em que Joel tinha sido emboscado ali, e ela mentiu no hospital dizendo que estava bem só para poder receber alta. E ela conversa com Jesse sobre o desejo dela de vingança e pergunta se ele realmente está votando no conselho agora, e ele fala que sim, e ela pergunta se ele vai apoiar ela, e ele pede que ela não chegue lá para falar do jeito que ela sempre fala. Ele pede que ela escreva as ideias dela, porque ninguém vai votar com raiva. E aí ela acaba aceitando a sugestão dele. No momento da votação nós temos as opiniões sendo levadas em consideração ali, e tem um homem, Carlyle, que ele fala que ele acha que não devem mandar ninguém para Seattle, que não é um bom momento e que as pessoas deveriam deixar isso para lá, que as pessoas precisam perdoar. E depois disso nós temos Seth se levantando ali para falar que as pessoas fizeram isso e se não fizerem nada de volta, elas vão voltar e aí vai ser pior. E ele fala que eles são um bando de vitimistas, que eles têm que ir à forra, que eles têm que brigar de volta. Nós vemos que Seth tem problemas de raiva. Ele tem um descontrole emocional dele ali quando se trata de sentimentos coléricos. Mas ele quer que apoiem a ideia de Ellie de mandar pessoas para ir atrás do grupo que matou Joel. E aí depois a voz é dada a Ellie e ela faz ali o seu discurso que ela estruturou no papel, ela lê as ideias dela ali que ela sintetizou, né? Da forma que ela achou melhor para conseguir convencer o conselho de que eles deveriam mandar esse destacamento para lá, alegando que se eles escolherem não fazer isso, ela vai entender, mas ela tá ali pedindo não por ela nem por Joel, mas por Jackson em si, porque é para pessoas que se conhecem, pessoas que vivem juntas, se apoiarem, se ajudarem em todas as causas, assim como ela se coloca à disposição para ajudar caso alguém ali precise dela também.
mas o discurso não cola. O conselho vota e tem apenas 3 votos a favor de mandar o destacamento e 8 que são contra. Então ela não consegue o intuito dela e a audiência acaba dessa forma. Depois disso, nós temos uma conversa de Tommy com Gale, que também estava lá na reunião, ela estava observando. E acredito eu que dos 3 votos que tivemos no conselho, os 3 foram de Jesse, Maria e Tommy, votando a favor de mandar o destacamento, e o resto do conselho votou contra. Mas Tommy tem uma conversa com Gale sobre como ele teme que Ellie faça alguma coisa, que ela se meta em confusão e que ela acabe igual a Joel, que dizia que fazia as coisas por uma boa causa, mas na maioria das vezes estava só descontando a raiva. E Gale fala pra Tommy que Ellie não é assim porque Joel ensinou ela a ser assim. É porque ela é assim por natureza. E que eles andavam juntos porque eles estão no mesmo nível. Porque eram pessoas que não tinham salvação. Esse é o argumento dela pra Tommy ali enquanto eles estão assistindo o jogo de beisebol e bebendo cerveja. Depois disso, nós vemos Ellie na garagem dela fazendo um levantamento dos itens que ela vai levar pra Seattle porque ela está determinada a ir sozinha executar essa vingança. Dina bate na porta dela, ela tenta despistar ali, mas Dina dá a entender que sabe o que ela tá fazendo lá dentro e ela acaba abrindo a porta. Ao ver toda aquela bagunça, Dina diz que não tá ali pra impedir que ela vá, pergunta qual é o plano dela. Quando ela fala, Dina faz, tá bom, a gente não vai fazer desse jeito, vai fazer assim. E ela já tem tudo esquematizado, ela tem a rota pelo mapa por onde elas vão seguir, ela tem uma lista do que elas precisam levar, de munição, de mantimentos, que elas vão levar um cavalo só e dividir porque poupa recursos, que elas não vão carregar muita coisa, só o que couber no coldre e na mochila. Então Dina tem uma visão mais pragmática e mais organizada do que fazer, e ele precisa dela para isso, porque ele não é organizada. Ela é inteligente, ela sabe como manipular, ela sabe como enganar, mas ela não sabe se organizar para executar o que ela precisa executar aqui. Então ela vai contar com a ajuda de Dina e elas marcam de se encontrar no Portão Leste às 3 da manhã e Dina diz que vai conseguir os itens que são necessários porque ela conhece uma pessoa que pode fornecer isso para ela. E ele vai até o ponto de encontro no horário marcado e quando Dina chega, ela chega com Seth, que é quem está fornecendo os itens de que elas precisam para seguir nessa jornada. Então nós vemos que agora ele está no perfeito contraste da pessoa que ele se mostrou ser no primeiro episódio. Ele está apoiando a causa, ele está apoiando o objetivo de Ellie ali e de Dina nessa jornada. Ele dá uma arma melhor, ela dizendo que a que ela tá não consegue ser superior a que ele trouxe para ela usar, então ele dá ali um rifle novo a ela. Então elas partem contando com o apoio dele porque agora a Seth tá só nessa energia. Viva as gay! Gay, 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 gay. A partir daí nós temos Dina e Ellie na jornada até Seattle. Elas fazem uma parada no cemitério onde eles enterraram os mortos de Jackson e tem o túmulo de Joel lá. Ellie vai fazer uma visita, ela coloca grãos de café ali em cima, que é um toque muito bonito e sutil do roteiro, porque Joel gostava muito de café e é muito atencioso esse detalhe nessa cena. É uma cena muito bonita, final de dia, aquele capim balançando, aquela visão melancólica e ao mesmo tempo belíssima e muito bem filmada nesse episódio. E depois disso elas seguem viagem. Temos uma cena em que elas levantam o acampamento para passar a noite e elas têm uma conversa em que Dina pergunta o que ela sentiu na festa de Ano Novo, com um beijo e tudo mais. Assim, aquele beijo foi bom, foi leve demais ou foi muito babado? E elas têm essa conversa, Ellie fala pra ela que foi nota 6 e tal, assim, brincando. Ela conta pra Ellie que ela voltou com Jesse. Então, eles estão juntos novamente e tem esse momento ali delas conversando sobre a relação delas e tal. Depois disso, elas seguem viagem e chega no momento em que elas alcançam o trecho em que nós vemos aqueles personagens no início do episódio caminhando, os religiosos, e elas acabam encontrando um deles morto na estrada e dentro dos arbustos, entre as árvores ali, houve um verdadeiro massacre. Eles foram mortos. Todos eles, até os personagens que a gente estava acompanhando, o pai e a filha, tem crianças assassinadas de maneira brutal, a maioria baleada pelas costas, ou seja, eles foram todos exterminados ali, aquele grupo foi dizimado. E é uma cena bem forte, Dina vomita quando vê os mortos e tal, e eles presumem que tenham sido o grupo de Abby que fez aquilo com aquelas pessoas, e que se eles fazem isso com crianças, eles são piores do que elas imaginavam. Então, esse é o nosso primeiro vislumbre daqueles que vêm a ser os Serafitas,
que sim, eles têm um destaque maior nessa história aqui, mais pra frente a gente vai conhecer mais, mas isso foi uma excelente introdução para mostrar a relação que existe entre eles e a WLF. E elas seguem viagem até Seattle, e quando chegam lá, elas veem aquela cidade que aparentemente é calma. É uma cidade que foi muito barulhenta, muito movimentada no passado, mas agora, depois do pós-apocalipse, ela parece bem pacífica. E observando aquela calmaria, Dina fala para Ellie que talvez eles não sejam um grupo tão grande afinal, que eles sejam poucos lobos. E aí Ellie fala que eles estão para se tornar menos ainda, porque é o que vai acontecer quando eles terminar o grupo que matou Joel. E elas acham que isso aí vai ser fácil, mas é só uma ilusão, porque elas passam por pouco de serem avistadas por Manny, que está lá no topo de um dos prédios observando os quadrantes, os setores ali com o binóculo, e elas quase são avistadas, o que entra em contraste com o plano inicial delas, porque se fossem 16 pessoas nesse destacamento, seria muito difícil eles passarem despercebidos. Elas duas ainda têm uma chance, mesmo que mínima, embora o que a gente veja na cena seguinte mostre que não vai ser nada fácil fazer o que elas foram fazer ali, porque nós temos blindados, equipados com ponto .50, soldados fortemente armados, e a WLF não é pequena em instância nenhuma. Então o episódio se encerra dessa forma, preparando o terreno para o que está por vir. De acordo com a opinião de alguns, mais morno, mas para equilibrar a narrativa é necessário que seja assim. A gente teve muito acontecimento importante, muita ação no segundo episódio, e aqui a gente tem uma pisada no freio para desacelerar um pouco, porque não dá para ser frenético o tempo todo. A gente precisa desenvolver a história, precisa desenvolver os personagens, precisa entender o que eles estão sentindo. Então, diferente do jogo, que é o que as pessoas estão acostumadas a ver, a enxergar como essa história foi contada, o jogo demanda muita ação o tempo todo. Então, ele não dá espaço ali, um espaço de tempo para que o personagem sinta o luto. E aqui a gente tem um episódio dedicado a isso, a como eles se sentem, a como eles estão lidando com os efeitos do que aconteceu. Então eu gostei bastante desse episódio, eu acho ele extremamente necessário para o arco narrativo da história enquanto formato de série. Então eu acho que é mais uma escolha de roteiro que funciona muito bem. Parabéns para Craig Mazin e para Neil Druckmann mais uma vez. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!